Olá, gente, tudo bem? Olha, nós estamos com mais um episódio aqui no RDTV Cast e a gente já vai direto para o assunto. Estou aqui com meu amigo Jacques Gosch, que é o nosso editor de política do site RD News, porque o trem vai pegar fogo. O último episódio que eu fiz com o Jacques do céu, nós falando da eleição, aí o povo... Bombou no Instagram, bombou até no TikTok. Rapaz, chamaram a gente só não de santo, né? Mas é bom assim, né? Eleição sempre bomba, já. Eleição sempre é bom. Bomba. E o nosso convidado já está aqui porque a gente já vai começar quente. Porque é o nosso querido secretário da Casa Civil, nosso querido Fábio Garcia. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Grace, Bem-vindo. tudo bem. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jacques, prazer. E olha, ele já tirou o terno porque a gente vai papear aqui e falaram que hoje eu vou ser o policial mau e você vai ser o policial bom, viu, Jacques? Vamos lá. Então tá bom, tô mais tranquilo agora. Olha! Ô, secretário, eu já quero logo... A gente estava falando de bastidores, assim, da política, né? Umas medidas meio erradas, assim, que às vezes algumas personalidades do nosso estado tomam. E aí eu queria falar de uma que eu achei também... Me desculpa, mas eu achei meio errado. Mas o senhor que avalia, tá? Já tô imaginando, vai lá. Pois é, o pós-eleição... O pós-eleição, né, municipal ali, Botelho, Lúdio e Abílio. O Botelho, infelizmente, não foi para o segundo turno, né, foi PT e PL, vamos falar assim. E aí, sua mãe se posicionou, o senhor se posicionou. Vocês não acharam ali que ainda o enterro ainda estava seguindo, não? Não, primeiro que não tinha ninguém sendo enterrado, na verdade. Participar da eleição, você ganha ou perde a eleição. Eu já participei de várias eleições junto com o governador Mauro Mendes. Perdemos a eleição em 2008 para prefeito. No dia seguinte a gente levantou e foi trabalhar, a vida segue. Sim. Em 2010, mesma coisa. Perdemos a eleição para governador. No dia seguinte, tanto eu quanto ele começamos a trabalhar de volta, a vida segue. A gente disputou a eleição em Cuiabá com o Botelho. Botelho, infelizmente, não teve os votos suficientes para ir para o segundo turno. Eu, então... aguardei o partido tomar a decisão. O governador Mauro Mendes, que é o presidente do partido, consultou toda a executiva, da qual eu faço parte, perguntou qual posicionamento ele achava que cada um achava que o partido deveria adotar. O partido, então, decidiu liberar os seus filiados a se posicionarem, a se manifestarem no processo eleitoral do segundo turno. Emitiu uma nota oficial na segunda-feira, liberando a todos. Eu só me posicionei depois da nota oficial do partido. E eu só fiz isso até porque era uma disputa, como você disse, bem polarizada, da direita com a esquerda, de um candidato da direita e um candidato da esquerda. Eu sempre tive um perfil mais de centro-direita, então não tinha dúvida sobre meu posicionamento ideológico com relação ao segundo turno. Então me manifestei quando fui perguntado numa entrevista em quem eu apoiaria. Eu disse, eu vou votar no Abílio no segundo turno. Ele é muito mais próximo do campo que eu acredito do que é o Lúdio, que representa a esquerda. Então foi isso. Mas assim, o senhor falou, a conversa que saiu assim, aí o senhor me fala se estiver errado, né? Que a gente fica ali pelos corredores, né, Jacques? E aí fala assim, ele não estava torcendo pro Botelho mesmo, não. Ele estava azedando a campanha do Botelho. O senhor estava torcendo realmente pro Botelho? Não só torcendo. O senhor dançando. O problema não é torcer, o problema é trabalhar. Eu não estava só torcendo, eu estava trabalhando, que é diferente. Né? Eu fui coordenador da campanha do Botelho. Então eu estava todo dia na campanha, reunindo 7 horas da manhã, mobilizando, ajustando reunião. Mas infelizmente nós tivemos votos, né? Tentando mobilizar o nosso grupo político como um todo, fizemos grandes reuniões. Eu no primeiro turno, quando você olhava a campanha em Cuiabá, a campanha de rua, reuniões nos bairros, o Botelho era o candidato que mais reunia. A nossa campanha é a campanha que mais tinha grandes reuniões com 2.000, 3.000 pessoas, né? Mas na hora da votação, que a urna abriu, o resultado foi diferente, inclusive que todas as pesquisas que a gente tinha internamente indicavam. Mas nós trabalhamos muito. Para você ver como o voto é tão descasado, a nossa chapa de vereadores teve mais de 180 mil votos. O Botelho teve 80 e poucos mil votos, quer dizer, a diferença foi quase 100 mil votos entre os votos dos nossos vereadores todos e o voto do nosso candidato a prefeito. Então,
as pessoas decidiram um voto diferente, mas eu não só torci pelo Botelho, eu trabalhei muito para que a gente pudesse chegar no segundo turno, até porque eu acreditava e acredito que Botelho era o candidato que reunia as melhores condições para consertar Cuiabá, por vários motivos, mas pela própria experiência de vida que ele tem, né, engenheiro, empresário, deputado, presidente da Assembleia, portanto, já administrou um poder importante que requer uma negociação permanente com os deputados e com outros poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público. Isso é importante para administrar um executivo. Então, ele tinha o apoio do governador Mauro Mendes, do governo do Estado de Mato Grosso. No meu entendimento, esse alinhamento era muito importante para trazer investimentos, porque a Prefeitura de Cuiabá vai precisar passar por um processo de recuperação financeira. Sim. E nesse processo de recuperação financeira, normalmente restringe a capacidade de investimento da prefeitura. Então, quem vai fazer investimento na cidade para não deixar as ruas esburacadas, para não deixar os postos de saúde sem médico, sem remédio? Portanto, eu acreditava que o Botelho reunia as melhores condições para consertar Cuiabá nesse momento. Então, eu fiz campanha convicto de que eu estava ali defendendo aquela candidatura que eu entendia que era melhor para Cuiabá. Fábio, o senhor foi o primeiro membro do governo estadual a declarar apoio para o Abílio. Né? Creio que isso foi importante para mobilizar o eleitorado de vocês a ir para o lado do Abílio na disputa do segundo turno. E como que está a relação agora, nesse momento? O senhor tem conversado com o Abílio? O grupo político de vocês vai indicar algum secretário? Vai contribuir de alguma forma com a administração que vai iniciar em janeiro do ano que vem? Bom, indicar secretário de forma alguma, né? Nunca conversei com o Abílio sobre isso, não é do nosso perfil ficar indicando. O Abílio, ao meu ver, tem que ter a liberdade para montar a melhor equipe possível para recuperar Cuiabá. A tarefa já é muito desafiadora, então eu quero que ele tenha total liberdade para ele escolher as melhores pessoas possíveis para ajudar ele nesse grande trabalho que tem que ser feito. Eu conversei com o Abílio uma vez por telefone, nem pessoalmente encontrei ele depois do processo eleitoral. Né? Mas quando conversei com ele, falei: Abílio, você e Cuiabá podem contar comigo como secretário da Casa Civil, que ainda estou, mas também como deputado federal nesse desafio que temos todos nós de recuperar a nossa querida Cidade Verde, nossa cidade de Cuiabá. Foi essa a minha conversa, foi muito breve com ele, muito curta, e foi essa a conversa que eu tive. Fábio, ainda continuando sobre as eleições, o União Brasil foi o partido que mais elegeu prefeitos em Cuiabá. Salvo engano, foram 60 prefeitos dos 142 municípios, mas o PL, com a vitória do Abílio, se consolidou como o partido que vai governar os grandes polos de Mato Grosso: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Primavera do Leste, só para citar alguns exemplos. Como isso vai refletir em 2026, Fábio? Como que esse rearranjo político que aconteceu aqui no estado vai refletir em 2026? Isso indica a manutenção da aliança União Brasil, PL, PL União Brasil? Como que o senhor vê essa situação? Olha, os dois partidos que mais saíram fortalecidos da eleição são efetivamente União Brasil, que fez 60 prefeitos e administrará a partir do ano que vem o eleitor uma população maior que 1 milhão de habitantes, e o PL, que não fez tantos prefeitos, mas fez os maiores municípios, como você disse, né, Jacques? E administrará uma população ainda maior que a União Brasil. Então, são as duas grandes forças políticas que saíram das urnas. Uma liderada pela direita, acredito eu, o PL liderado por esse movimento de direita, que é forte em todo o estado de Mato Grosso, e o outro liderado pelo governador Mauro Mendes. União Brasil é o partido do governador Mauro Mendes, portanto, a liderança do governador permitiu que a gente pudesse fazer 60 prefeitos no estado de Mato Grosso. São as duas forças políticas. A gente teve junto, há 2 anos atrás, na eleição de governo, montando uma chapa com União Brasil, Mauro Mendes, governador, republicanos, vice-governador Otaviano Pivetta, e a vaga de Senado ficou com o PL. Né? Se essa chapa vai se repetir, a gente não sabe. Temos que esperar 2026. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Mas, notadamente, as duas maiores forças políticas partidárias hoje do estado de Mato Grosso estão no União Brasil e no PL. Hoje o candidato, continuar aqui, Grace, o candidato a governador, o pré-candidato a governador do grupo de vocês é o vice Otaviano Pivetta. Ele tem dito que está pronto para participar dessa disputa, que acumula experiência administrativa, que contribuiu com
com o governo e está pronto para participar dessa disputa. Na tua opinião, ele é o candidato do grupo? Isso já está dado? Não, o Mauro já disse isso categoricamente, né? Ele disse, eu tenho compromisso com o Otaviano Pivetta e eu vou honrar esse compromisso com o Otaviano Pivetta de ser o candidato a governador. E o Fábio Garcia vice? Existe alguma conversa nesse sentido? Não. Ou você vai buscar um novo mandato de deputado federal? O que você pensa para 2026? Jacques, sendo bem sincero, não penso nada. Ainda mais depois da experiência da Prefeitura de Cuiabá. Se eu fiz algum planejamento político na minha vida, foi ser candidato a prefeito de Cuiabá. Esse foi o planejamento político que eu fiz. Não consegui ser candidato a prefeito de Cuiabá. Portanto, eu entendi, na verdade, que eu preciso trabalhar. E eu preciso fazer o melhor trabalho possível. Deixar a eleição de 2026 para 2026. Eu, particularmente, já que sou um crítico do modelo político que o Brasil tem hoje de eleição a cada 2 anos. Sinceramente, eu acho que esse país não sai da pauta da eleição e isso me incomoda bastante. A gente sai de uma eleição, entra em outra eleição. Eu, quando tive a oportunidade de votar na reforma política, eu votei numa reforma política sem reeleição. Eu acho que a reeleição é um erro do país. Eu acho que a reeleição, ela custa muito caro para o Brasil. A reeleição, os mandatários que vão para a reeleição, eles normalmente utilizam a máquina pública para se projetar eleitoralmente e ganhar a reeleição. E para isso eles acabam endividando e jogando uma conta para frente muito cara ao cidadão brasileiro. Então, se a gente somar o custo de todas as eleições que a gente tem no Brasil, o que cada prefeito nesse país faz para poder buscar a reeleição, o que cada governador faz para buscar a reeleição, e as eleições de presidente da República que também acabam criando compromissos para o país fortes e caros, esse processo de eleição, ao meu ver, custa muito caro ao país. Então, quando eu tive a oportunidade de votar numa reforma política, eu votei numa reforma sem reeleição para o Executivo, mandato único de 5 anos e mandato coincidente de 5 anos. Então, eleição única a cada 5 anos. Eu acredito que um país assim, a gente teria muito mais tempo para trabalhar e o processo político custaria muito menos para o cidadão. Esse é o país que eu acreditava, era a reforma que eu queria ver no Brasil. Então, eu sou muito crítico e tenho muita dificuldade de sair de uma eleição e começar a pensar em outra. Eu vou pensar em 2026, lá em 2026. Hoje eu tenho uma missão. Qual é a missão? Eu estou como secretário de Estado, estou como secretário da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso. Qual é a minha missão como secretário? Além da articulação política, da manutenção da boa relação entre todos os poderes, é fazer com que as nossas ações do governo possam chegar de forma mais eficiente possível para atender o cidadão mato-grossense. Ajudar junto do governador a coordenar todas as ações de todas as secretarias para que elas possam acontecer na maior celeridade possível, da forma mais eficiente, entregar obra e projeto e investimento de qualidade para as pessoas. E eu estou muito focado nessa missão que eu tenho. Vou deixar a eleição de 26 lá para 2026. Ô, secretário, já que nós não vamos para 2026, vamos ficar aqui em 2024? Secretário, como que tá o senhor e o Botelho? Vocês abalou? Nada, super bem. O Botelho sabe. O Botelho é um testemunho do trabalho que eu fiz, porque a gente tinha uma relação diária, eu e ele, durante a campanha, todo dia conversando, né, se reunindo, traçando metas, traçando estratégias, traçando ações, discutindo a nossa campanha, a nossa comunicação, as nossas ações políticas, né? Ele mesmo foi o primeiro quando foram perguntar para ele, Fábio, você acha que foi uma traição? Não, eu tenho certeza que o Fábio não traiu. Ele mesmo falou isso, eu tenho certeza que o Fábio não traiu. Eu já tive que botar ele diversas vezes. A gente continua mantendo a amizade que a gente sempre teve. Eu e o Botelho, além da relação política, eu e o Botelho somos amigos. A gente entrou na política junto em 2014. Ele foi candidato a deputado estadual, eu fui candidato a deputado federal. Mas o senhor, lá na hora que saiu lá o resultado, o senhor falou assim, se fosse eu, tinha ganho? O senhor chegou a falar isso assim? Se fosse eu, tinha vencido isso? Olha, na hora que saiu o resultado, um pouquinho antes, para ser bem sincero, um pouquinho antes de sair o resultado, o Botelho me ligou. Tinha aberto uns 30% das urnas. Ele me ligou e falou, Fábio, eu acho que a gente não vai chegar no segundo turno. Eu falei, será, Botelho? Ele falou, eu acho que não. Vamos lá no comitê, depois quando abrir as urnas, eu falei, vamos, Botelho, vamos lá, né? E fui eu, o Botelho, a Sônia, a esposa do Botelho, e a deputada Janaína, né? Fomos nós 4 lá agradecer aos nossos coordenadores, à nossa militância e tal. E para ser bem sincero, naquele dia eu tentava
achar o motivo pelo qual a gente não tinha ido para o segundo turno. Porque todas as pesquisas que a gente tinha internas e as que foram publicadas, né? Sim. Elas davam quase que uma garantia da gente estar no segundo turno. Para vocês terem uma ideia, uma das pesquisas internas que a gente tinha, eu vou preservar o nome do instituto aqui, mas uma das pesquisas internas que a gente tinha, eu recebi essa pesquisa no sábado, um dia antes da eleição, às 16 horas da tarde. Essa pesquisa, o último entrevistado foi entrevistado na sexta-feira. Essa pesquisa apontava Botelho com 48% dos votos válidos. Ele teve 28%. Eu nunca vi as pesquisas errarem tanto quanto aconteceu nessa eleição. Você acha que o eleitor mentiu na hora da pesquisa e mentiu para vocês também, esse eleitor que foi para as reuniões e tal? Ou é uma questão da própria metodologia que está ultrapassada, precisa ser revista. É isso já. Porque eu acho difícil, sinceramente, eu acho difícil uma pessoa ir lá e mentir na pesquisa. É isso. Qual o sentido disso de responder uma pesquisa mentindo? Será que não é a metodologia dos institutos tipo assim, já que você vai votar, revista? mas você acha assim que é tipo metodologia. A gente precisa rever essa metodologia. Jax, mas você acha assim, tipo, Jax, você vai votar em quem? Vou votar no Fábio. Aí chega domingo, você muda de ideia, é isso que você tá querendo dizer? Também acontece. Acontece isso, mas eu acho que a metodologia precisa ser olhada. Eu não sei se as pessoas querem revelar seu voto. E erraram nas duas, né, secretário? Eu acho que a forma que as pessoas se manifestam, pra gente saber o sentimento das pessoas, pode estar muito mais em colher um sentimento das redes, do Facebook, do Instagram, do TikTok e colher um sentimento das redes e ali de alguma forma matemática e estatística a gente produzir um número com esse sentimento do que a pesquisa tradicional que o pesquisador vai com uma pranchetinha para a rua e sai perguntando, porque o meu sentimento é que as pessoas não querem mais falar em quem elas votam, elas querem guardar isso para elas e na hora da urna, naquela relação ela e a urna manifestar a sua vontade. E assim, o que eu vejo na verdade hoje também, Jax e Grace, é que pelo amadurecimento da democracia, eu acho que isso é bom, o eleitor está muito menos liderado, vamos dizer assim, né? Deixou de ter aquele grande líder do bairro que ele fala e as pessoas seguem. As pessoas vão formando opinião ao longo do tempo. Elas recebem informações de diversas formas, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, do amigo. E essas informações que elas vão recebendo, elas vão processando e vão formando a sua própria opinião. E aí elas chegam na urna e manifestam aquela opinião que ela formou ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco da existência do grande líder que arrasta um conjunto de votos, aquele cara que fala, não, eu tenho 600, tenho 1000 votos que são meus, não sei o que, não tem mais isso. O que você tem, na verdade, talvez os argumentos certos para convencer a pessoa de que aquele candidato é o melhor candidato. Ô secretário, quando eu olho para o senhor, eu vejo muito assim a figura do momento. Qual que é a figura do momento? É o candidato centro-direita. Um Nunes, aquele perfil do Tarcísio, porque até a gente conversou, né, Jax, no episódio anterior, que ninguém quer mais ficar com aquele radicalismo do Bolsonaro, né, e também nem quer aquele cabresto do Lula. Eu vou interpretar assim, gente. Se vocês quiserem me cancelar, me cancele. Mas é assim que eu interpreto. Então, eu acho assim que o eleitor, por exemplo, lá em São Paulo, exceto Cuiabá, que foi destaque nacional, isso, né? Os analistas políticos falaram que foi o único... O único bolsonarista raiz a vencer na capital foi o Abílio. Foi o Abílio nesse perfil, porque no restante foi porque nesse o nosso perfil. Candidato de centro não foi nessa eleição. Nós tínhamos, 2 candidatos de centro nessa eleição. Nós tínhamos o Botelho e tínhamos o Kennedy. E eles não foram para o segundo turno. Quem foi um candidato bolsonarista da direita e um candidato lulista, né, da esquerda. Então, e a gente está num estado e numa cidade onde a direita já tinha expressado há 2 anos atrás a maioria dos votos nessa polarização Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro venceu em Cuiabá. Então, ela se repetiu a história, porque polarizou. O que aconteceu em Cuiabá é que nós não conseguimos colocar o candidato de centro no segundo turno. Mas o senhor vê que é um novo momento da direita também, essa questão, no cenário nacional, me refiro. Sim, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro acabou aflorando no país um sentimento de direita e mobilizando
a direita do Brasil a participar do processo eleitoral. Antes a gente via uma esquerda muito mobilizada e Centrão. o centro-direita muito perdido ali, né? Muito perdido, sem liderança, sem pauta, a pauta era a cada eleição. O Bolsonaro, ele aflorou esse sentimento e criou essa direita, e ela realmente está sendo representativa no país como um todo, vamos dizer assim. Não ganhou muitas capitais? Não ganhou, mas fez votações expressivas. Fez votações expressivas. O que mostra que a gente tem no Brasil hoje uma direita. Inclusive em cidades que eram considerados redutos da esquerda, né? Isso. Fortaleza, a diferença foi de menos de 1 ponto percentual. Ganhou o candidato do PT, ganhou, mas por menos de 1 ponto percentual. Maceió ganhou um candidato do PL, o JHC, né, que inclusive é casado com a Marina Cândia aqui de Cuiabana, né? Uhum. Foi deputado comigo, ele foi deputado comigo. Ele é centro-direita, faz parte do PL, ganhou uma capital do Nordeste. Então, assim, o Brasil, eu acho que o amadurecimento dessa democracia realmente vai nos colocar numa posição. Você vai ter uma esquerda, você vai ter um grupo de direita e você vai ter um grupo de centro. O Brasil era uma salada de 30 e tantos partidos que uma hora estava na direita, outra hora estava na esquerda, dependia de quem estava com o poder, os partidos migravam todos para próximo do poder, ficava um partido fazendo oposição. Normalmente era assim, né? Então, assim, o PT ganhou. Aí todos aqueles 30 e tantos partidos mudavam. Um exemplo disso foi os primeiros governos do Lula. O único partido que fazia oposição era o antigo DEM. Isso, o antigo DEM, era oposição, era exatamente. O PL, que naquela época era PR, era da base Era do da base, Lula. isso, exatamente. Inclusive, eu sempre digo isso, o senador Wellington Fagundes era lulista. Ai, quando a Dilma, eu sempre faço questão de contar isso, porque eu testemunhei, Fábio. Quando a Dilma se reelegeu, venceu o Aécio Neves, o Wellington Fagundes e o Neri Geller, que foi ministro de Agricultura da Dilma, estouraram uma champanhe no Gran Odar Hotel lá para comemorar a vitória da Dilma, embora ela perdeu. Era pra ser sem polêmica, não é? Você era pra ser o bom. Mas é isso, o Brasil era assim. Né? No governo FHC também, né? No governo FHC sobrou só o PT fazendo oposição ao FHC, os outros partidos todos da base do FHC. Todos da base. E hoje é um pouco diferente, você vê, o Lula voltou, está governando o Brasil, ele tem uma oposição muito maior de direita. Então ele tem lá o PL, mas ele tem o Novo, ele tem o Podemos, então começa já a ter uma certa mudança de comportamento. E as eleições estão consolidando isso. O eleitor está exigindo, de alguma forma, não todo o eleitorado, mas uma parcela significativa do eleitorado, está exigindo conhecer claramente o lado do candidato. Porque a população, Fábio, a própria população, ela elege alguém para governar e ela coloca automaticamente o outro lado na oposição. Exatamente. Quando as pessoas mudam, quando os políticos mudam, de certa forma, eles estão traindo o voto do eleitorado. Exatamente. Porque ele foi a população que colocou ele na oposição. Não é colocar a oposição para no outro dia ir lá e tirar o chapéu pro eleito, né? Exatamente. E hoje, assim, olha que negócio legal que está acontecendo. A informação chega nas pessoas, em todas as pessoas. Esse nada fica escondido. Um voto que você dá lá no Congresso, que antes, lá atrás, quando não tinha redes sociais, ele ficava escondidinho lá, o cara que não ia votar, que tinha abstenção, né, não ia votar, fugia daquela votação, ficava escondido, né? Hoje acabou isso. Hoje é automático, a rede social. Hoje a rede chega, essa informação chega para todo mundo, então as pessoas começam a formar suas opiniões. E isso é bom, porque no fim, as pessoas estão conhecendo melhor os seus representantes. Sim. E secretário, a gente viu aí nesse segundo turno, principalmente lá em São Paulo, que houve muita conversa, né, de que a centro-direita já estaria aí querendo Tarcísio e tal. Existe essa conversa? O senhor que fez parte ali da Câmara, como que vocês
sentem quando tem essas situações? Porque, tipo assim, né, estão querendo... Isso é a imprensa, tá? Vou falar assim, a imprensa meio que querendo dizer, o Bolsonaro já era, agora é Tarcísio, Caiado, né? Tipo assim, para 2026. Eu não acho que o Bolsonaro já era, sendo bem sincero com vocês. O Bolsonaro tem uma questão jurídica a ser resolvida. Ele precisa reverter a inelegibilidade. Isso. Se for resolvida a inelegibilidade dele, minha opinião é que o Bolsonaro é candidato a presidente pelo PL. Essa é a minha opinião. Sem dúvida. E se ele não for? Né? Se ele não for, o União Brasil tem um pré-candidato hoje, Caiado, né? Que está em pré-campanha para presidente da República. Né? O Tarcísio não se manifestou com relação a isso ainda. O Tarcísio fala que o candidato dele é o Bolsonaro. O Zema está rodando o Brasil, esteve aqui em Mato Grosso numa reunião lá na CDL, né? Para apresentar um pouco sua história. Então ele está rondando aí para ver o que ele vai fazer, mas já é um movimento de pré-campanha, ao meu ver. Ninguém vinha aqui de graça aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, para chamar uma reunião para o CDL. Eu fui, acompanhei ele, recebi ele lá no Palácio e depois fui com ele lá na CDL. E era um almoço para receber o Zema, governador de Minas, um governador importante do Brasil, de um estado importante. Mas no fim era uma palestra para falar um pouco da história de vida dele, que é se apresentando para a sociedade de outros estados que talvez não conheçam ele. Isso para mim já é um movimento, né? De alguém que está olhando 26 com um olhar um pouco diferente, né? Então, nós podemos ter aí uma direita fragmentada na eleição de 26, né? E acho que a gente não vai ter uma esquerda fragmentada, Jacques. Eu acho que o partido que está no poder, como é o caso do PT, ele vai conseguir ter mais força para poder juntar a ala da esquerda. Acho. Por quê? Acho difícil fragmentar. Acho difícil sair 2 candidatos de esquerda. Porque todos estão na base do governo. Todos estão na base, todos fazem parte do governo. Inclusive, tem ministério, tem espaço. Inclusive, União Brasil faz parte do governo, até os republicanos têm ministro no governo Lula, né, Fábio? Exatamente, a União Brasil tem ministro no governo Lula, os republicanos têm ministro no governo Lula, é uma salada completa o Brasil, Jacques, né, na verdade. Quem que é o nome da esquerda aí para 26 que você O nome acha? da esquerda para 26 é o Lula. Para mim é o Lula de novo. Embora ele já vai ter 78 anos, né, mas saúde ele tem. Para mim é o Lula de novo. É porque é aquele que a gente falou lá no início. O processo de reeleição é muito forte. Mas já que eles não vão recalcular a rota também? Porque não foi boa a eleição, né? Bom, pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Se ele chegar muito, muito desgastado, né? Sem condições eleitorais e talvez físicas de ser candidato, pode ser que eles possam recalcular. Possam recalcular a rota. Mas o caminho mais natural, vamos dizer assim, é uma reeleição. Porque esse processo de reeleição é muito difícil tirar um cara que está na máquina. O Lula vai estar com 78 anos, mas embora hoje, se olhar para o Lula, a gente vê que ele é uma pessoa que tem a saúde muito boa, né? Ele fez 79 anos, na verdade. O Lula ele não vai estar com, ele vai estar com 80 anos, 81 anos, mas ele tem a saúde muito boa. Fábio, a gente jovem, 40 e poucos anos, era jovem há um tempo atrás. Não dá conta de viajar o que esse homem viaja pelo Brasil. E ele caiu, né? Ele caiu esses dias, bateu a cabeça, ficou ótimo. As pessoas estão ganhando qualidade de vida. Eu lembro, Jacques, uma coisa que me marcou muito na minha infância era o aniversário de 40 anos do meu pai. Quando meu pai fez 40 anos, ele fez uma comemoração, né? Pra mim, ali era uma virada de chave na vida dele, né? 40 anos, já tá ficando mais idoso, vamos dizer assim, né? E as coisas mudam muito. Hoje, 40 anos é jovem. 40 anos é jovem. Graças a Deus. Né? Então, graças a Deus, a expectativa do brasileiro está aumentando, a gente está vivendo com mais qualidade de vida. Portanto, uma pessoa de 70 anos hoje é uma pessoa ativa completamente. O Jaime tem 70 e pouquinho. Nossa, o Jaime é verdade. Né? Ele tá, Júlio quase 80, Júlio já está se encaminhando para os 80. Está se encaminhando para os 80, para citar alguns exemplos. Então, a grande questão aqui, não acredito que seja simplesmente a idade, ou somente a idade. Ô, Jacques. O Júlio vai a pé para a Assembleia, de vez em quando ele sai Para de humilhar. Ele mora ali na Avenida do CPA, num edifício ali na Avenida do CPA. Ele vai a pé para a Assembleia. Então ele está batendo em muito deputado novinho, barrigudo que está lá, né? Ô, Jacques, agora você, o policial mal, que
vou ter que encerrar. Tá tão bom, mas vou ter que encerrar. Tá ótima a entrevista, mas tudo que é bom acaba. E é bom que fica com gostinho de quero mais para o secretário vir. Só que antes de encerrar, secretário, eu sempre gosto de explicar. A gente falou aqui, né, de posicionamentos e tal, e o secretário, que é da Casa Civil, eu queria que o senhor falasse um pouco para a população, né, a gente está aqui conversando, por isso que esqueceu, do seu trabalho lá no Palácio, porque, inclusive, queria saber quais são aí, para o senhor fazer um resumo rapidinho para a gente, quais são as principais demandas que o senhor está recebendo lá na Casa Civil, tipo assim, Grace, recebo muitos prefeitos falando de saúde, infraestrutura, que aí o senhor despacha com o governador, né? Sim. Explica para as pessoas. Na verdade, a Casa Civil é a secretaria que tem a missão de fazer articulação política e institucional. O que quer dizer isso? Eu recebo todos os deputados, eu recebo todos os prefeitos, nós temos 142 prefeitos no estado do Mato Grosso, as demandas das prefeituras e também dialogo muito com todas as secretarias e autarquias que tem o governo, né? Para que a gente possa, junto do governador, fazer as coisas andarem na maior celeridade possível. O estado de Mato Grosso é um estado gigantesco, né? Próspero, que tem crescido e desenvolvido muito, mas que exige um investimento gigante. Eu sempre digo, Jacques, que o maior legado que nós podemos consolidar, e estamos consolidando, e deixar para o Mato Grosso é um estado capaz de fazer investimento. Que é o investimento que muda a vida das pessoas. É o hospital regional que a gente está construindo lá em Confresa, em Juína, em Tangará, em Alta Floresta, que vai mudar a realidade da saúde pública daquela região. Você imagina uma pessoa que mora lá em Vila Rica, quem não conhece Vila Rica, é uma cidade que está a 2.000 quilômetros aqui de Cuiabá. A pessoa acidentou em Vila Rica, lá não tem um hospital de alta complexidade. Essa pessoa tinha que tentar uma vaga em Barra do Garças. Não tem em Barra do Garças, é 2.000 quilômetros de ambulância para chegar em Cuiabá. Imagina o sofrimento da pessoa e da família da pessoa. Ou então ir procurar em Goiânia, né? Não, então mudar de estado, que é muito mais difícil regular no SUS para outro estado, né? Porque a regulação do SUS, ela é estadual, entendeu, Jacques? Então a pessoa que não tem condições só se ela tiver um parente lá para regular por lá. Entende? Então, o que acontece? Quando você constrói um hospital regional lá, essa pessoa, em vez de andar 2.000 quilômetros, ela vai andar 100. E vai estar no hospital de alta complexidade, com um TI, com capacidade de poder fazer hospital cirurgia. Novo, né? Com tudo perto da funcionando família, bem. né? Então, eu sempre digo, é o investimento, é a estrada que a gente pavimenta. É uma ponte onde tinha balsas aqui no Araguaia, no norte do Mato Grosso, ali nos rios Juruena, Telespires, Rio das Mortes, era cheio de balsa para as pessoas atravessarem, para a produção sair, para as pessoas saírem, ela tinha que esperar a balsa chegar. Atravessava só de balsa, então chegava, tinha filas quilométricas, e quando não era uma emergência, a pessoa tinha que ficar aguardando a fila. Quando era época de escoamento de safra, tinha um monte de caminhão e a pessoa tinha que ficar aguardando. Então demorava horas e horas para ela poder atravessar. Hoje essa balsa saiu, a gente construiu pontes de concreto e o trânsito muito mais facilitado. Pavimentação asfáltica que leva qualidade de vida, leva segurança para as pessoas. As parcerias que a gente faz com os municípios. A gente já investiu mais de 5 bilhões de reais nos municípios. São mais de 5.000 convênios assinados em asfalto, em água, em reforma de escola. Portanto, em reforma de hospitais municipais. Portanto, são esses investimentos que mudam a vida das pessoas. Então, nossa missão é continuar conseguindo investir muito. Mato Grosso investe 19% da receita corrente líquida. Para você ter uma ideia, a média nacional é 6,5%. Nós investimos 3 vezes mais do que a média nacional investe. E é isso que faz com que a gente possa bater recorde em asfalto. Quando a gente assumiu o estado, Grace, o estado de Mato Grosso tinha 6.500 quilômetros de rodovia pavimentada. Foi o que foi feito em toda a história do estado de Mato Grosso. Nessa gestão, nós vamos entregar mais 6.000 quilômetros para o estado de Mato Grosso. Nós já entregamos 4.500 e nos próximos 2 anos entregamos mais 1.500, vamos somar 6.000. A gente vai dobrar. Tudo que foi feito na história do Mato Grosso, nós vamos dobrar nessa gestão. Fora isso, concessão de ferrovia, finalmente tirando os trilhos que ficaram parados anos e anos lá em Rondonópolis e trazendo esses trilhos até Cuiabá e levando esses trilhos também para a região produtora, passando por Primavera, Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum e chegando em Lucas do Rio Verde.
assumimos compromissos federais para a gente poder destravar investimentos importantes, como é a duplicação da BR-163, que o governo assumiu essa responsabilidade, já investiu 1,6 bilhão para poder duplicar a BR-163 e a BR-174 também, lá no Norte Araguaia do estado do Mato Grosso. Portanto, os hospitais regionais, o Hospital Central que está saindo aqui, o grande investimento que a gente tem feito na educação, Jacques. Na educação a gente fez um investimento não só de infraestrutura, em reforma de escola, ar-condicionado, mobiliário novo, mas também na parte de aprendizado, na parte pedagógica. As apostilas que as crianças recebem nas escolas estaduais são as mesmas do Colégio Max, que é uma das melhores escolas particulares do estado do Mato Grosso. As mesmas. Nós temos para cada aluno um Chromebook. Então, as provas são feitas no Chromebook. Quando elas são feitas no Chromebook, o professor consegue analisar aquelas provas com uma velocidade gigante e saber aonde aquele aluno falhou e qual matéria ele está deficiente para ele poder dar o reforço. Todas as escolas têm internet e Smart TV. Para quê? Aula de reforço. Então, isso fez com que a gente pudesse tirar a educação do Mato Grosso da 22ª pior educação do Brasil para colocar no último IDEB do ensino médio entre as 10 melhores, a 8ª melhor educação do Brasil. Então, são estes investimentos que vão acabar mudando a vida das pessoas e fazendo o que a gente tem que fazer na política. Qual é? Diminuir desigualdades. A política está aqui, ao meu ver, meu pensamento político para construir um país mais justo, mais igualitário, onde as pessoas possam ter as mesmas oportunidades, oportunidades parecidas, né? Então, é só através desse investimento público. Então, o nosso legado e o nosso trabalho primeiro, preservar a capacidade de investimento. Como a gente faz isso? Controlando despesa. A gente fala muito não lá. Muito não. E é desgastante, mas a gente tem que falar, segurar com mão firme a despesa, o crescimento de despesa do Estado, né? Manter uma boa arrecadação, cobrando corretamente, não aumentando imposto. A gente não precisa aumentar imposto, Jacques. Só cobrar corretamente o imposto de quem deve imposto para o Estado. Cobrando adequadamente o imposto, segurando despesa, e aí sobra o dinheiro para a gente poder fazer esses investimentos. E essa é uma das missões que eu faço ao lado do governador Mauro Mendes para a gente continuar nesse ritmo que Mato Grosso vem experimentando nos últimos anos. Secretário, obrigado por você ter vindo aqui. Inclusive, a gente sabe do seu tempo. Você viu aí, né? Estão trabalhando pra caramba, então assim, o tempo dele é apertadinho. E a gente queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Foi divertido conhecer o senhor, bater um papo. Eu que agradeço o Jacques, conheço de longa data, né, Jacques? Agradeço você também, Grace, a oportunidade. Desde o tempo do Mauro, prefeito de Cuiabá, eu fui secretário. Fábio foi secretário de governo. Isso, já era um ensaio para a Casa Civil, né? Olha aí. Pois tive essa primeira experiência lá. Mas quero agradecer muito a oportunidade da gente poder bater esse papo e me colocar à disposição para a gente poder bater esse papo mais vezes, sempre que vocês acharem que eu preciso dar algum esclarecimento, estou pronto à disposição. Vamos chamar. Tá bom? E você que está aí com a gente, olha, obrigado pela sua audiência até aqui. Aproveita, se inscreve no canal aí no YouTube, curte, comenta, pode discordar, pode concordar, o espaço é democrático e a gente está aqui para debater. Até mais.